Olá, pessoal. Aqui é o professor João de Ciências, 7º ano. Estamos de volta agora, né, para falar da semana 5 de Ciências, tá? Nessa semana 5, nós ainda vamos continuar falando sobre doenças, né, causadas por vírus e bactérias. Existe uma diferença entre essas duas doenças, né? E essas diferenças a gente vai falar aqui para vocês, tá bom? Nós vamos falar do agente etiológico, ou seja, aquele agente que causa a doença, tá? Nós vamos falar das viroses, né? Os agentes patogênicos, por exemplo, os vírus são os vírus e bactérias. Os vírus, por exemplo, podem causar as viroses e as bactérias são as causadas bacterioses. Existem alguns conceitos importantes que vocês devam saber. Modo de transmissão é a maneira que o agente vai transmitir ou vai contaminar as pessoas. O vetor é o agente que transmite essa doença, tá? Ele pode ser um inseto, ele pode ser um micro-organismo, ele pode ser agentes, o transmissor, né, que vai transmitir essa doença. Os sintomas é o conjunto de sinais que indicam que você está doente. E as medidas profiláticas são as prevenções, tá? Entre elas a vacina, tá? Os vírus podem ser transmitidos por seres humanos de várias maneiras. Uma delas é por veiculação atmosférica, ou seja, pelo ar. As gotículas de saliva contaminadas, né? Quando você tosse ou espirra. E acontece, por exemplo, com a influenza, com a gripe e até com o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, tá? Nesses casos, as pessoas têm que tomar cuidado ao espirrar, tomar cuidado ao lavar as mãos, né? Higienizar bastante as mãos, tomar cuidado de ficar muito perto das pessoas quando está contaminado, tá bom? As pessoas gripadas, por exemplo, têm alguns sintomas iguais a da Covid-19, que é tosse, coriza, indisposição, febre, tá? E aí vai intensificando os seus sintomas, tá bom? Os vírus também podem ser transmitidos por vetores, por exemplo, os causadores da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, é causada da dores no corpo, nas articulações, febres ou sintomas, tá? Essas três doenças citadas e a febre amarela têm um sintoma amarelado da pele, chamada icterícia. O vírus causador dessas doenças nos seres humanos é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, tá? Por isso, nesses casos, é importante combater o agente transmissor, ou seja, evitar a proliferação do mosquito, tá? Como que isso acontece? Não deixar o lixo jogado no chão, para não ter acúmulo de água, né? Porque ela se desenvolve, a fêmea se desenvolve como o macho também na água, né? Coloca os seus ovos, certo? E aí vai proliferando a doença, tá? Ainda algum vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa através das relações sexuais desprotegidas. É o caso do vírus do HIV, da hepatite, né? É o caso do vírus do HIV, da hepatite. A hepatite é causada por um vírus que funciona no fígado, certo? O vírus HPV relacionado ao câncer de colo de útero, certo? Então, ocorre a morte de várias mulheres, né? E o câncer de pênis também, de garganta. A melhor prevenção é a informação, tá? Então, nós devemos evitar essas doenças sexualmente transmissíveis. Então, vamos nos informar. Uma delas é o uso dos preservativos, tá? Em geral, não há medicamento para tratar doenças causadas por vírus. Normalmente, os medicamentos utilizados ajudam no controle dos sintomas, tá? O próprio sistema imunológico, na maioria dos casos, é que consegue eliminar o vírus sozinho. Importante também focar das medidas preventivas, né, que a gente chama de profiláticas. Então, existem também as bactérias de todos os tipos no planeta. A bactéria do bem, as bactérias que ajudam o funcionamento do nosso organismo,
as bactérias que podem potencialmente causar doenças, tá? Algumas bactérias vêm por meio do veículo hídrico, pela água. No caso da cólera, é um exemplo de bacteriose, pode ser transmitida pela água contaminada, tá? E também por alimentos contaminados, tá? A leptospirose também é uma bacteriose de ocorrência das enchentes urbanas. Isso porque fornece contato com as pessoas urina do rato contaminados com bactéria leptospira, tá? Entenderam? Então, existe também algumas bacterioses que podem ser por veiculação atmosférica, no caso da tuberculose, da hanseníase, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente era chamada de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Agora nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis, ou IST, causadas por bactérias como sífilis, gonorreia, tá? Nesse caso, as ditas ISTs são causadas por vírus, e é importante o uso de preservativos, tá? Ambos têm tratamento e medicamento específico. Porém, no caso da sífilis, por exemplo, o tratamento mal feito pode levar a sequelas. Para as mulheres grávidas, podem transmitir as bactérias para o bebê, tá? Que a gente chama de uma transmissão vertical. As doenças causadas por bactérias podem ser tratadas com antibióticos específicos, sempre, vou reforçar, sempre prescritas por médico, nada de automedicação. É importante que as pessoas sigam o risco, arriscam o tratamento, tomando os medicamentos no horário certo, aquilo que o médico prescreveu no horário certo, tá? E no tempo certo, certinho? Para não criar uma resistência do nosso organismo àquele medicamento, ok? Aí no seu PET tem um desenho falando dos antibióticos, né? O uso inadequado dos antibióticos, o que ele pode causar. Tudo bem? Então, use o seu PET para fazer as suas atividades, né? E a gente vai depois voltar com as atividades com vocês. Então, as atividades, nós vamos passar para vocês. Existem diversos vírus e bactérias que podem causar. Esses micro-organismos podem ser transmitidos de diversas maneiras. Citoviroses e uma bacteriose causada por meio de contaminação veículo atmosférico, pelo ar, né? Nós já falamos em cima no seu PET alguma observação, e a bacteriose, virose e bacteriose, tá? Então, as gotículas de saliva, viu? Vocês vão colocar aqui o nome. Por exemplo, a Covid-19. Então, a virose, põe aqui, tá? Letra B. Por meio das relações sexuais protegidas, virose e desprotegidas, né? E bacteriose. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, a AIDS, né? É uma virose. E a bacteriose, vocês vão ver lá. Por meio de vetores ao contato com a urina de ratos. Então, você vai colocar aqui e vai colocar uma bacteriose aqui, tá? Certinho? Explique que são vetores e cite duas viroses que são transmitidas por meio desses agentes. Agora, vocês vão falar mais sobre os micro-organismos que nós citamos anteriormente. Nós vamos falar dos vetores, tá? Por exemplo, um inseto, né? Bom, agora vocês vão relacionar ou correlacionar as doenças com as suas características aqui na frente. Então, você vai colocar a letra A, onde que for couber a letra A, e aí sim por diante. Tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente dá continuidade à nossa matéria. Foi um prazer estar com vocês, tá?